Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é filho de Deus e tem passado por muitas lutas e muitas adversidades, fica até o final desse vídeo e você vai entender por que você tem sido enviado para esse deserto que você está. Vamos para a mensagem. Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor William Rodrigues e nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus e tem enfrentado muitas lutas e muitos ataques do seu inimigo. E você não entende porque muitas coisas têm acontecido na tua vida e na tua família. Você sendo como filho de Deus e uma filha de Deus, tem passado por adversidade. Muitas das vezes as pessoas têm te julgado por ser um filho de Deus, por ser uma serva ou um servo do Senhor, que tem se esforçado em obedecer a Deus, tem passado por tantas lutas e por muitos ataques. Então, quero convidar você a meditar na palavra de Deus, onde nós estaremos aqui usando como base com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. No versículo 1 nós podemos ver aqui que quem enviou Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus, e para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, o próprio Deus muitas das vezes vai permitir que eu e você sejamos enviados ao deserto. O versículo 1 do texto que acabamos de ler nos mostra que o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Permite que nós vamos ao deserto para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos capacitar e para nos fortalecer. No propósito de Jesus aqui, ele veio em uma missão à terra para resgatar a humanidade que se encontrava totalmente corrompida. Jesus, como Filho de Deus, ele foi enviado ao deserto para nos deixar o exemplo e nos mostrar que nós não estamos isentos de passarmos por dias difíceis. E muitos desses dias difíceis, muitas vezes o próprio Deus permite que eu e você entremos em certas situações, porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos capacitar para uma obra grande que Ele tem realizado na nossa vida. O deserto ele é necessário. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ir ao deserto é algo bom. É algo bom. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério terreno, Ele foi enviado ao deserto. A pergunta é, será que nós estamos dispostos a ser moldados por Deus e ser capacitados por Ele para com aquilo que Ele tem sobre a nossa vida? Nós iniciamos uma trajetória aqui na Terra e achamos que Deus ele já tem que estralar o dedo e as coisas virem à existência automaticamente. Mas para nós sermos abençoados por Deus, nós precisamos ser capacitados por Ele. Então Jesus ele foi enviado ao deserto antes do início da obra que Ele tinha realizado. Antes de Deus cumprir a promessa que Ele tem na tua vida, Ele vai permitir sim, você ser enviado a muitos desertos, para você ser capacitado, moldado e aperfeiçoado. Jesus ficou ali no deserto, em oração, em comunhão com Deus, se preparando para a grande obra que viria, buscando um contato maior, uma intimidade maior com Deus. Todos que têm um chamado de Deus serão enviados para o deserto. O deserto não é para a sua morte, não é para a sua vergonha, mas é para te capacitar, para que você saia de lá fortalecido e capacitado, dando júbilo de vitória. E o seu adversário não vai suportar a maneira que Deus vai te tirar dessa situação que você está. Você vai sair mais forte, mais capacitado e ter um testemunho para contagiar outras vidas através da experiência que você tem vivenciado neste momento. Quem sabe você pode dizer: Pastor William, está doendo, não estou entendendo nada, não estou compreendendo. Fique calmo, não se desespere, porque nesse deserto que Deus te enviou, Ele também vai te preparar o escape, Ele vai te dar estratégia para você sair dessa situação vitorioso e abençoado, cantando um grande cântico de vitória e testificando com grandes coisas Deus tem permitido você passar e sair vitorioso, vitoriosa e abençoado. Fica até o final dessa palavra e você vai sair daqui fortalecido e capacitado. Se você é novo aqui no canal, já clica aí no botão de se inscrever para que você não perca nenhum desses conteúdos abençoados que eu tenho trazido aqui no canal constantemente para abençoar a tua vida. Nesse deserto você poderá ser tentado. A primeira pergunta do inimigo a Jesus foi tentar colocar em dúvida a identidade de Jesus, de quem ele realmente era. A primeira pergunta dele no versículo 3 diz: Se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão.
A primeira coisa que ele fez, ele foi ao encontro aonde Jesus estava sendo mais confrontado. Jesus estava 40 dias jejuando. No semblante de Jesus, acredito eu, que era visível que ele já estava passando por um momento de fome. No semblante dele já mostrava isso. O adversário, ele não consegue ler a sua mente nem o seu pensamento, mas ele consegue visualizar o seu semblante, as suas atitudes, as palavras que saem da tua boca. Se você está motivado, se você tem falado palavras negativas, se você tem murmurado nesse deserto que você tem passado. Jesus não. Jesus contra-atacou com a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos aqui a importância de ter a palavra de Deus gravada no nosso coração, para que no momento certo nós possamos utilizar a palavra de Deus como uma ferramenta de contra-ataque aos nossos inimigos, que muitas das vezes andam ao nosso derredor, sondando a nossa situação, vendo as dificuldades que nós temos enfrentado e procurando brecha na nossa vida, em palavras e até mesmo atitude nossa, que possa transmitir a ele o que nós estamos enfrentando e o nosso estado de espírito. Jesus, ele contra-atacou com a palavra. Tem muitos servos de Deus e servas do Senhor sendo destruídos em muito deserto que tem passado, porque não tem a palavra de Deus gravada no teu coração. As pessoas pensam que simplesmente pelo fato de ir à igreja constantemente faz dele um filho de Deus, mas ser um filho de Deus vai muito além de você estar na igreja constantemente. É necessário ter obediência, renúncia e guardar a palavra de Deus, para que no momento certo nós possamos utilizar ela como uma arma poderosa para contra-atacar a seta e os ataques do adversário da nossa alma. Jesus, ele soube sobressair a pergunta do seu inimigo. Se o adversário da tua alma chegar diante de você te questionando por essa situação que você tem passado, que você tem a palavra de Deus gravada na tábua do teu coração, para utilizar ela no momento exato e contra-atacar esses questionamentos que muitas vezes ele tem tentado colocar a dúvida que você é um filho de Deus, que é uma filha de Deus. Ei, a palavra do Senhor diz que nós somos muito mais do que vitoriosos se nós andarmos na presença do Senhor, em obediência à palavra dele, agindo como filho, dando testemunho como filho de Deus. O inimigo usou as escrituras para tentar enganar Jesus, para tentar fazer Jesus sair do propósito que Deus tinha na vida de Jesus. O adversário da tua alma, ele não é burro. Muitos cristãos subestimam o seu inimigo, achando que ele é um cachorro banguelo que não tem dente. Mas ele tem conseguido morder muitos cristãos por aí, tirar muitas pessoas da presença do Senhor. Ele tem conseguido destruir lares, família, ministério, homens e mulheres de Deus que outrora pregavam com eloquência, que faziam a diferença, que curavam, que levavam a palavra de Deus. Hoje se encontram distantes do Senhor, porque subestimaram o seu adversário. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário gravar ela na tábua do nosso coração, viver a palavra de Deus dia após dia, renunciando. Todos nós que conhecemos a Deus, que fomos chamados como filho de Deus para servir a Deus em espírito e em verdade, nós não estamos isentos de sermos enviados ao deserto, de sermos provados, de sermos tentados, de passarmos por dias difíceis. A diferença é, se nós não deixarmos sermos persuadidos pelo nosso inimigo, que tenta constantemente tirar a nossa identidade como filho. A primeira coisa que o inimigo fez foi tentar tirar a identidade de Jesus, do propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Então o inimigo vai tentar constantemente te frustrar, tentar confundir a sua mente, tentar tirar você do propósito que Deus tem na tua vida, o teu chamado ministerial. Ele vai tentar tirar você do foco daquilo que Deus disse que você é e que Deus iria realizar na tua vida. Então guarde a palavra de Deus no teu coração. Siga o exemplo de Jesus. Ele ficou 40 dias orando, mas também jejuando. É necessário orar, ler a palavra de Deus e consagrar a sua vida, para que quando você for enviado para o deserto, e para quando você sair desse deserto que você está, você possa sair daí fortalecido, capacitado e com experiências fortíssimas para contagiar outras vidas e abençoar outras pessoas. Esse deserto que você está enfrentando não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. Deus está te moldando e te aperfeiçoando para uma grande obra que Ele tem sobre a tua vida. Então não questione a Deus e não duvide do teu chamado. Não duvide daquilo que Deus disse que iria realizar na tua vida, na tua família e no teu ministério. Permaneça firme, porque nesse deserto não vai te faltar pão.
Nesse deserto, se o adversário for tentar, te provocar, tentar colocar em dúvida a sua identidade, você vai dizer para ele: eu sou filho de Deus, filho de Deus. Sou mais do que vitorioso no nome de Jesus. Eu vou deixar aqui algumas listas de vídeos ao lado para que você possa continuar assistindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando ao teu coração. Então não duvide de Deus e nem do teu chamado, e nem da sua identidade como filho de Deus. Nos reencontramos nesses próximos vídeos.